Bom, a própria Espanha, né, que adotou uma quarentena radicalíssima e já começa a, a planejar a retomada da normalidade e há um vídeo que circula por aí mostrando o fechamento do hospital de campanha que chegou a abrigar 1.500 pacientes lá na Espanha, enquanto no Brasil ainda não foram inaugurados os hospitais do Rio de Janeiro, os hospitais de campanha do Rio de Janeiro. O dinheiro já chegou aos beneficiários e ainda eles não estão prontos. É uma fortuna ali. Isso é mais um sinal, mais um exemplo de como o Brasil está agindo com muita incompetência no combate à pandemia. E aí é o seguinte, nós temos de conversar com governadores e prefeitos, porque culpar o governo federal também por isso é exagero, tá? Vamos combinar, o Supremo só permite que o governo dê dinheiro, o governo federal, e o governo federal tem dado todo o dinheiro solicitado pelos estados. Então vamos lá para a estratégia. Como é que você vai entender? Vou retomar a questão de São Paulo. E eu gostaria de saber, enquanto eu falo, se vocês puderem descobrir aí, me ajuda muito. Eu creio que o epicentro não seja o estado de São Paulo. Tem 45 milhões quase de habitantes. O epicentro é a capital paulista. Sim, sem dúvida nenhuma. É isso aí, é o maior número de mortes. Claro, sem dúvida nenhuma. O estado não. O estado não. Você tem centenas de cidades, esse é o único caso, inteiramente à margem da rota do coronavírus. Agora você tem na capital de São Paulo, o que deveria estar acontecendo? Testes em massa. Testes, um teste atrás do outro. Nós não estamos fazendo os testes. E sem a realização de testes, você não tem um quadro nítido. Os testes permitem que você saiba quais são os focos que você deve atacar com prioridade, como é que você interrompe a cadeia de transmissão do vírus, quais são os focos mais perigosos, etc, etc. Aí, depois de 37 dias de quarentena, completados hoje, de isolamento social em São Paulo, vem o prefeito Bruno Covas e diz, olha, não deu resultado, não está dando resultado, então vamos prosseguir com a quarentena. Se não deu resultado em 37 dias, por que dará nos próximos 15? Ele diz, não, a adesão precisa ser maior. Olha aqui, vamos tratar, vamos olhar as coisas como as coisas são e contar o caso como o caso é. O negócio é o seguinte, a metade que não aderiu à quarentena não tem condições de aderir por falta de dinheiro e espaço físico. Como é que você vai querer que uma família cujo chefe é desempregado, ele fique em casa, em vez de buscar alguma forma de sobrevivência na rua, como fica um brasileiro da classe média alta, por exemplo, que pode abastecer tudo e recebe o dinheiro regularmente, um funcionário público, por exemplo, que ganhe bem, esse vive um super feriadão. Não acho que fica feliz, não é bom você passar o tempo todo num lugar só. Mas ele pode fazer o que os pobres não farão. Nunca, não por falta de juízo, mas pela impossibilidade concreta. Então vai se prolongar o feriadão, a quarentena? Tá, e aí? E aí? Vai acontecer o quê? 50% não vão aderir. E vai continuar o mesmo problema. Deveria o prefeito Bruno Covas, em vez de investir em urnas funerárias, comprou 38 mil, e é bom registrar que o número de mortes continua o mesmo, a média de mortes por dia continua a mesma de 2019. Aumentou muito o número de mortes por coronavírus, mas a média é a mesma. Então vai sobrar urna funerária. E faltam respiradores, faltam hospitais, leitos de UTI e faltam testes. Todos os países que saíram mais cedo da pandemia, todos os países realizaram testes maciçamente, caso da Alemanha.
Caso da Alemanha. Então, a curva em todos esses países está assim. No Brasil, eles vêm, fique em casa, fique em casa. E quem é sem teto? Como é que faz? Vai ficar em qual casa? Aí você vai recolher, botar num abrigo e garantir que fique a 1 metro do outro, 2 metros. Isso é uma piada, gente. Tá? O Brasil é um país de terceiro mundo, infelizmente. A pobreza só acabou na discurseira do Lula. Os miseráveis só sumiram na cabeça baldia da Dilma. Então, esses pobres, eu pergunto em nome deles. Onde é que eles devem fazer a quarentena? Alguém tem aí o endereço para fornecer? Então é brincadeira. É brincadeira. Uma brincadeira de mau gosto. A estratégia não está funcionando. E agora faz o seguinte, vai ver onde funcionou, o que foi feito de diferente. Mato Grosso do Sul e o próprio Rio Grande do Sul são casos exemplares. Por que a pandemia castigou o Pará e não castigou pesadamente o Tocantins, que era parte do mesmo estado? Então, o que aconteceu? Tá? Porque há municípios em áreas que a capital tem um número muito grande de infectados no estado, há municípios que não têm caso nenhum e ficam submetidos à quarentena e vem um prefeito maluco qualquer e manda fechar a entrada da cidade. Então é preciso repensar isso aí, porque os governadores, ao reivindicar o direito de traçar a estratégia de combate, eles estavam unidos contra o governo federal. E depois, eu não sei de nenhuma reunião de governadores para discutir as marcas específicas de cada região e traçar uma estratégia com o mínimo de coerência. Tá? Porque, repito, ser seguida por 80% da população, a quarentena vai adiar o colapso dos hospitais. Mas isso já vivemos, 37 dias não são suficientes. Em 37 dias o Japão constrói uma ferrovia em situações de emergência. Aqui não conseguimos construir 10 hospitais no Rio de Janeiro.